Olá, boa noite. Estamos começando a nossa transmissão ao vivo aqui no canal do Facebook. Nós estamos numa série de 21 dias de rompimento, né? Nós estamos buscando a Deus para rompimento, não financeiro apenas, mas para rompimento em qualquer área. Estamos dando algumas chaves, né? Transmitindo algumas chaves, aquilo que aprendemos, queremos transmitir e repassar. E não só aprendemos, né? Não adianta nós aprendermos e não colocarmos em prática. Também estamos colocando em prática e já temos notado algumas mudanças, temos notado barreiras caindo, mas elas precisam ser completamente destruídas e o inimigo precisa ser desbaratado. Existem coisas na nossa vida que nos barram, nos trancam, não nos deixam prosseguir. Existem barreiras que se levantam, às vezes na nossa área financeira, às vezes na nossa área espiritual, às vezes na nossa área emocional, na nossa área social, às vezes também essas barreiras se levantam. Às vezes é no relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Às vezes se levantam barreiras entre uma pessoa muito conhecida e nós não sabemos como lidar com isso. Às vezes se levantam barreiras na área financeira, você não quer que aconteça, às vezes está despreparado ou mesmo preparado, acontecem situações que fazem você retroceder e você não sabe como avançar. E às vezes essas lutas se vencem espiritualmente. E nós estamos então nesse processo de 21 dias de jejum e oração, intercessão, para nós vencermos essas dificuldades. Hoje eu vou fazer uma live bem rápida, tá? Eu estava com visita até há pouco, então nós atrasamos um pouquinho aí. E eu quero fazer uma live bem rápida, assim, eu não vou aprofundar muito nesse tema, amanhã a gente aprofunda um pouquinho mais nesse mesmo tema, mas eu quero dar... Ontem nós entregamos a chave do jejum, o que o jejum produz nas nossas vidas, né? Os passos. Se você não assistiu a live de ontem, você pode procurar aí na página que você vai encontrar e também no nosso canal do YouTube, PR Sidney Lopes Golart, você vai encontrar no YouTube também o vídeo de ontem e o vídeo de anteontem, porque nós já estamos hoje no terceiro dia de jejum de rompimento, de propósito de rompimento. E hoje eu quero trazer um texto da Palavra do Senhor, nós daqui a um pouco estaremos lendo, né, que se encontra em Isaías 54. Ontem nós falamos então do poder do jejum, né? O nosso propósito de jejum é como o jejum de Daniel, onde nós já lemos 2 vezes ontem nós lemos, passamos por ele, não era o tema, mas nós passamos, e também passamos no primeiro dia. Você pode procurar lá os outros 2 vídeos para você ficar inteirado. O jejum de Daniel são alguns alimentos, né? Nós escolhemos 5, dos quais nós não vamos comer nesses 21 dias, nós vamos fazer jejum. Não só alimentos, às vezes a pessoa gosta do café ou do chimarrão, eu não consigo viver sem chimarrão. Corta nesses 21 dias isso aí e Deus vai te dar a vitória. Barreiras vão cair. Eu não estou aqui fazendo algo para que continue da mesma forma. Não. Se nós estamos com o propósito de romper, é porque nós, fazendo esse jejum e aplicando as chaves que nós estamos passando, nós vamos romper, as barreiras vão cair. E a nossa luta, nós não precisamos lutar contra homens, contra pessoas, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. E nossas armas são armas dadas por Deus. E nós precisamos, depois, quem sabe, depois de amanhã, porque amanhã eu vou voltar a esse mesmo tema, que é o tema do louvor.
Eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tá? Com o tema do louvor, mas hoje eu vou apenas passar esse primeiro tema, uma síntese, assim, um rápido no tema louvor, tá? Diz assim, ó, Isaías 54. Cante, ó estéril, você que nunca teve filhos, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada dos que o da que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação e da viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então nós vamos introduzir um pouco sobre o louvor. Existe uma diferença entre louvor e adoração. O louvor geralmente está relacionado com algo que nós estamos falando bem, ou alguém que nós estamos falando bem. E essa pessoa não está presente. Isso se chama louvor. Quando se fala em adoração, você está cultuando alguém ou alguma coisa, né? Tem pessoas que cultuam dinheiro, tem outras que cultuam outras coisas, mas nós cultuamos, adoramos o Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra, que foi o que nós lemos aqui. O Senhor é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu redentor. O Deus de Israel é o teu redentor, e diz mais, e ele é chamado Deus de toda a terra. Então, o Criador, a nossa adoração é o Criador. Então, adorar é estar na presença de alguém que nós consideramos maior do que nós e nós adoramos essa pessoa. Ou essa outra coisa, que nesse caso, eu tenho Deus como uma pessoa, um ser vivo, doador da vida. Ele vive por si mesmo, ele é existente por si mesmo. Ele doa a vida. Ao passo que nós recebemos essa vida do Criador, mas nós não podemos doar a vida. Compreendeu? Jesus, como Criador, pôde doar a sua vida por nós. Então pessoalmente, eu adoro Deus. Então eu paro na presença dele e digo o quanto ele é grande para mim, o quão ele é importante para mim, o quanto eu necessito dele, eu estou o adorando. Não importa quem está ao meu lado, eu estou adorando a Deus. Bom, adoração, nós podemos amanhã passar alguma coisa a mais sobre adoração. Hoje o nosso tema é o louvor. O louvor é falar bem de alguma coisa ou alguém. Nesse caso, o louvor é eu transmitir a grandiosidade ou os benefícios, os beneplácitos, as maravilhas que aquela coisa faz ou fez. Então, quando eu estou anunciando que Jesus é grande, Jesus morreu em meu lugar, Jesus morreu em meu favor, eu estou dizendo, eu estou louvando a Ele. Quando eu estou cantando, porque às vezes as pessoas associam louvor à canção.
a canção pode ser também uma adoração. E a canção pode ser um louvor. Quando eu estou cantando, então, vamos usar a música, estou dizendo, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus move as montanhas, Deus faz milagre, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. Eu estou louvando a Deus. Isso é uma maneira de louvar a Deus, seja através de música ou de outra coisa. Eu estou louvando Deus. Quando eu começo a dizer, Jesus é o único que salva, Ele pode te tirar dessa situação. Eu estou anunciando que Ele pode e Ele quer fazer isso. Isso é louvor. Estou louvando. E agora aqui, o profeta Isaías profetizando, ele diz o seguinte, cante, ó estéril, você que nunca teve filhos, e rompa com canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada dos que a que tem marido. Aqui está. Quando aqui está escrito cante, em outras palavras está dizendo louve o Senhor, porque Ele é poderoso para fazer aquela que é estéril ter mais filhos do que a que já teve filhos. Nós vemos esse milagre acontecendo na vida de Sara. Nós vemos esse milagre acontecendo também na vida de sua filha, da sua nora, que elas não podiam ter filhos, mas com a idade de 90 anos, já passado o seu período de poder engravidar, Sara engravida de Abraão. E eles têm um filho, Isaac. Isaac casa com Rebeca e Rebeca também não pode ter filhos. Então ele ora ao Senhor até que ela dá luz a gêmeos. Então ela era estéril. E pela oração, Deus deu filhos a ela. Depois nós vemos Raquel também era uma mulher estéril. E ela teve 2 filhos com Jacó. Interessante isso, não é? Então Deus faz com que a estéril dê filhos. Agora eu vou dizer algo para você. Quando você começa a louvar a Deus, você começa a gerar coisas em Deus. Como assim? Deus, nós já falamos as outras vezes, Deus tem um plano perfeito para cada ser humano nascido, inclusive aqueles que foram abortados e aqueles que, tanto espontaneamente como forçados, tá? Até mesmo os bebezinhos que nasceram e foram negados por seus pais e largados para morrer, porque algumas culturas faziam isso, ainda assim, Deus tinha um plano perfeito para aquele ser, certo? Agora você que está me ouvindo e que está me assistindo, Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Sim, para a tua vida Deus tem um plano perfeito. E esse plano perfeito, ele precisa ser estabelecido. E Deus, quando nós começamos a nos aproximar dele, quando nós começamos a ser expostos pela sua presença nas nossas vidas, ele começa a mostrar a direção que nós devemos seguir para chegar nesse plano que Deus tem traçado para nós. E nós não conseguimos gerar aquilo que Deus havia ou determinou para nós. Então, quando nós não conseguimos alcançar isso, com o poder do jejum e do louvor,
nós começamos a gerar, nós deixamos de ser estéreis. Nós agora conseguimos gerar. Deus disse para mim há muitos anos atrás, eu tenho coisas grandes para a tua vida. Eu vou fazer muitas coisas na tua vida. O que eu tenho para ti é grande. E eu ficava assim, e eu saía correndo atrás daquilo e chegava num determinado ponto, eu encontrava uma barreira e não conseguia passar. E não havia ninguém para me ajudar a ultrapassar aquela barreira. E durante quase 20 anos eu vivi assim. Então, Deus colocou na minha vida quem é hoje meu apóstolo, meu pastor, e ele nos ensinou muitas coisas. E hoje eu sei que quando há uma barreira, há um despojo. E se há um despojo, eu tenho o quê? Que fazer força. Dar à luz, dar à luz, a não ser que seja uma cesariana, que alguém corte a barriga, mas dar à luz precisa de esforço, precisa de força. Nós precisamos, a mulher quando vai dar à luz, ela precisa fazer força para que a criança nasça, certo? Então, nós não conseguimos produzir nada, nós não conseguimos avançar, nós sempre estamos naquela mesma... eu tinha um colega que trabalhava comigo no ateliê, ele dizia assim, continua com a tua vidinha medíocre. E aquilo me irritava. E eu não entendi o que era medíocre, eu achava que era um baita de um palavrão, né? E um dia eu fui pesquisar o que é medíocre, depois que eu pesquisei e aprendi, outras pessoas acabaram também me ensinando sem eu perguntar a elas. Uma vidinha medíocre é a vidinha na média, é a vida que eu não sou bom, mas não sou ruim. Se a média na escola era aqui na nossa região, no nosso município, para poder ser aprovado, a média era 7. Era ali que eu ficava. Eu não queria o 10, eu queria o 7. E se a média fosse 5, eu ia trabalhar para os 5, eu não ia trabalhar para os 10. E nem para os 9,5. Então eu vivia uma vida medíocre. Isso é o quê? Eu estava na média. Eu não era ruim, mas também não era bom. Agora, quando eu aprendi como romper, eu não quero mais uma vida na média. Eu quero a excelência, aquilo que Deus determinou para mim. Deus disse que na minha vida as coisas serão grandes, então eu quero o grande de Deus, eu não quero a média. Eu quero tudo aquilo que Deus quer para mim. Só que eu não conseguia dar à luz, por quê? Porque eu não me esforçava. E esse propósito de 21 dias de jejum é justamente para isso, para sairmos da média e termos tudo aquilo que Deus quer para nós. Então, para que nós venhamos a sair da média, nós temos que entender que temos que nos esforçar. E o louvor nos ajuda a gerar, não só o louvor, é uma das chaves. Você tem que entender que ontem nós falamos sobre o jejum, que é outra chave. Mas o louvor nos ajuda a ultrapassar a esterilidade. Nós agora começamos a produzir algo no mundo espiritual. Deus deu uma palavra a você. Deus nos deu uma palavra. Agora, como eu não posso mais viver aquela vida medíocre, ou seja, como os outros são, eu sou e tranquilo. Não. Deus disse, eu tenho algo grande para ti. Então, eu preciso fazer um esforço para dar à luz isso. E o louvor é um desses esforços que eu tenho que fazer. Muitas das vezes nós vamos estar enfrentando barreiras, situações tão contrárias, tão adversas, que nós não vamos conseguir achar em nós vontade de louvar a Deus, de dizer, olha, Deus pode.
Você está me entendendo? Vamos pegar um exemplo. Você está passando por uma crise financeira grande. As contas estão atrasando, você está atrasado, tá? E aí alguém chega e começa a choramingar para você justamente nessa área que você está lutando. E aí você diz assim para ele: meu Deus é o Deus do dono do ouro da prata. Tá, mas por que tá vivendo assim? Não, eu estou vivendo nessa situação porque é uma permissão dele, porque ele está me aperfeiçoando e eu tenho que romper com isso. Mas eu vou dizer, ele é dono do ouro da prata e ele quer mudar a tua situação. E eu vou dizer, Deus quer mudar a tua situação. Deus tem poder para isso. Eu estou começando a louvar ele. E aí eu começo a dizer, Deus é grande, Deus é poderoso. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele jarreta os cavalos, ele derruba ele dos seus cavaleiros, ele destrói as muralhas. Eu estou começando a louvar a Deus. E aí eu pego e começo a cantar para Deus. Bah, mas você não tem nenhum motivo para cantar. Tem um hino por aí, né, que falam de Jó, né? Jó, como pode ainda adorar, se já não tem mais motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. E aí a resposta de Jó nessa música é: mas não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus, né? E assim por diante. E aí ele diz o seguinte: o que você vai fazer? Eu estou louvando, dizendo, contando a história de Jó, dizendo que Deus é poderoso. Agora Jó diz assim na resposta: eu vou adorar, simplesmente adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele a honra, a glória e o louvor. Então, quando nós louvamos, nós começamos a gerar no mundo espiritual coisas que não aconteceriam para nós no mundo físico. Então, o louvor, ele tem esse poder de abrir essa porta, de gerar algo em nosso ventre espiritual. Porque se nós temos um ventre físico, nós temos um ventre espiritual. Veja bem, eu estava lendo o livro O Andar no Espírito, Andar no Poder, pastor David Robertson. Eu estava lendo, na verdade não estava lendo, eu estava escutando o audiobook desse livro, tá? Eu tenho ele, não tenho impresso, mas eu tenho ele digital e tenho os áudios também que eu posso escutar no momento que eu quiser. E eu, por vários meses, eu terminava o capítulo 15 e começava de novo na introdução no capítulo 1 e assim eu fazia esse ciclo até que o meu espírito começou a ser ativado, vamos dizer assim. E nesse livro, o pastor Dave, ele diz assim: se nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual. E ele teve essa visão do homem como Deus vê. Nós temos uma carne, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Na verdade, a conotação certa é: nós somos um espírito que possui uma alma e que habita dentro de um corpo. Nós somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita dentro de um corpo. Então, se nós temos os olhos carnais, nós temos olhos espirituais. Se nós temos ouvidos carnais, nós temos ouvidos espirituais. Se nós temos um ventre carnal, nós temos genitais, né? Dizem que os anjos não têm sexo, mas se nós temos um ventre, vamos usar a palavra ventre carnal, nós temos um ventre espiritual. E para as coisas de Deus serem geradas em nós através do Espírito, nós muitas vezes precisamos nos esforçar. E o louvor é um desses esforços. Ele nos ajuda a ter força para que quando nós formos dar à luz a algo, nós tenhamos essa força para empurrar.
empurrar até que dê à luz aquilo que Deus determinou para nós. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós temos que nos esforçar para tomar posse daquilo que é nosso no mundo espiritual. Lembra do que nós falamos ontem? Na terra como no céu. Lá no céu, Deus já disse, eu tenho coisas grandes para ti. Ele veio na terra e falou, eu tenho coisas grandes para ti. Agora, eu tenho que, no meu ventre espiritual, gerar essas coisas e o louvor vai me dar força para trazer à luz no mundo material aquilo que Deus já disse que lá no céu está feito. Se Deus disse, eu tenho coisas grandes para ti, é porque Ele quer estabelecer isso que está no céu aqui na terra. E eu tenho que entender que o meu louvor vai me ajudar a fazer com que eu alcance esta bênção. Eu alcance a vontade perfeita de Deus em mim. Então, se você está passando por um problema financeiro, vamos colocar assim, vamos usar porque eu acho que hoje para os brasileiros o comum, né? Problema financeiro é algo assim que atinge muitas pessoas. Principalmente aqui nós no Brasil, que não fomos educados a administrar nossas finanças, né? Nós não tivemos educação financeira. As escolas não nos ensinaram isso e nós não fomos preparados para o imprevisto, certo? Então nós estamos com um problema financeiro. E Deus, Ele diz, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, que busca e encontra, aquele que bate abrir-se-lhe-á. Deus disse assim, eu sei os planos que eu tenho de vocês, planos de paz e não de guerra, de prosperidade e não de escassez. E se nós pegarmos várias passagens bíblicas, que eu não quero hoje entrar nesse ponto, mas aqui no próprio texto que nós lemos diz assim, ó, alargue o lugar da tua tenda. Não o impeça, estique as suas cordas e firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Isso está falando de rompimento na área de finanças. Não está falando aqui de rompimento espiritual apenas. Está falando de avançar financeiramente. Então, Deus tem esse poder de mudar as minhas finanças. Agora eu estou nesse problema. O que eu vou fazer? Jejuar, louvar. Duas chaves. Duas chaves das outras que nós vamos ainda passar. Existem mais, mas eu já estou dando duas. Louvar a Deus. Falar, mesmo que seja só para Ele, o quão grande Ele é. Às vezes você não vai ter a oportunidade de falar para uma pessoa. Fala para teus filhos. Fala para tua mãe. Fala para tua esposa. Fala para teu marido. Fala para teu vizinho. Oh, Deus é grande. Deus é poderoso. Você está louvando Ele. Ou pegue uma música, você que alguns são levitas, né? Como chamam, né? Eu já prefiro salmista, porque os levitas nem todos tinham cargo de músico. Alguns eram sacerdotes e outros levitas estavam apenas a cargo do tabernáculo, ou seja, levar os utensílios para cá, armar o tabernáculo, desarmar o tabernáculo. Então nem todos eram cantores. Agora haviam os salmistas. Dentro da casa de Levi havia alguns salmistas, Asaf foi um deles, que tinha ministério de louvor. Ele cantava, ele criava músicas, inclusive criava instrumentos musicais também para louvor a Deus.
Então você vai louvar a Deus e vai dizer o quão grande Ele é, quão poderoso. Meu Deus é grande, meu Deus é maravilhoso, meu Deus é poderoso, meu Deus pode todas as coisas. Ó Deus, Tu és grande, ó Deus, Tu és maravilhoso. Tu está louvando Ele. Tu está louvando a Deus. Deus age, Deus é o Criador de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia é a maior palavra de louvor que você pode dizer. Porque a palavra aleluia diz, louvai ao Senhor. Hosana, bendito. Hosanas ao Rei que vem em nome do Senhor. Está dizendo assim, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Não é? Então, hosana, louvor. Aleluia, louvai ao Senhor. Você está louvando a Deus. E isso começa a nos dar força para dar à luz aquilo que não existe. Então eu quero deixar isso bem claro hoje, não vou me estender mais. Eu quero orar com você, eu quero agradecer a sua audiência, quero dizer compartilhe com 5 pessoas. Se está sendo bênção para você, com certeza vai ser para essas pessoas também. Se puder dar um like na nossa página, dá um like aí no vídeo, depois vá lá no YouTube, no nosso canal, PR Sidney Lopes Goulart, e assista também o vídeo lá, compartilhe o link do vídeo e abençoe outras pessoas, porque nós estamos dando chaves que serão de grande valia para a sua vida e você vai trazer, você vai receber, vai colher bênçãos. E depois, se Deus está fazendo algo na tua vida nesses dias, compartilhe aí, coloque nos comentários, aí nós vamos ler e também vamos responder na medida do possível aí. Então quero orar com você e quero te abençoar. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo agora, aonde chegar a voz nesse vídeo, eu quero abençoar. Eu quero declarar que o poder do louvor se estabeleça nessa vida, que o poder do louvor traga à existência aquilo que não existe, traga à luz os teus projetos, traga à luz a tua vontade, que a tua vontade se estabeleça, que quando essas pessoas estiverem louvando, quando este que está assistindo estiver louvando, estiver buscando a tua presença, se estabeleça o teu propósito, que a tua graça comece a descer, que haja cura de enfermidades, que haja multiplicação financeira, que as portas se abram em nome de Jesus, que em nome de Jesus se derrame a tua graça, se derrame o teu Espírito Santo, que os relacionamentos tornem a ser estabelecidos em paz, em nome de Jesus, que aqueles que estão brigados se reconectem e se amem mais do que se amavam antes, que pais se tornem aos filhos, que filhos se tornem aos pais, que marido se torne à esposa, que esposa se torne ao marido, que aquelas contendas entre irmãos, entre vizinhos se desfaçam e que no poder que há no louvor se estabeleça a tua graça. Em nome de Jesus, eu abençoo agora. Eu abençoo agora no nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite.